Bom dia, Zé Álvaro. Bom dia, Emi. Tudo bem? Tudo certo contigo? Apesar da falta d'água? Apesar da falta d'água, né, Zé? Zé Álvaro, o governo anunciou um pacote de cortes e gastos? Faz tempo, né? Quer dizer, faz tempo. Sim. Faz algum tempo que ele lançou esse pacote, e ele vem num processo de corte de gastos sociais, né? Infelizmente. Esse pacote que tu mencionas, que foi aprovado em dezembro, ele estabeleceu, por exemplo, um limite para aumentos reais do salário mínimo, que é uma coisa, confesso, que me parece inédita no Brasil. Acho que nem a ditadura militar definiu limites máximos de ganhos para o salário mínimo, né? Então é um negócio absurdo, né? É uma coisa realmente que a gente tem que criticar e tal. Porque quando se fala em corte de gastos, Emi, se fala em corte de gastos que os economistas chamam de primários, ou seja, os gastos com a população, né? Os gastos com saúde, com educação, etc. E ninguém fala no problema principal, ninguém fala, não. Digamos assim, a mídia hegemônica e os economistas ligados ao sistema financeiro não falam no principal problema no Brasil, que é a grande questão fiscal do Brasil, que é o problema da dívida pública, né? Essa que é a questão que tem que ser abordada, né? A dívida pública realmente eu diria que é um sistema de extorsão da população. Tu tá sem água por causa dos pagamentos da dívida pública. O Brasil, para ter uma ideia do pepino, o Brasil, se tu olha para os gastos sociais, com Bolsa Família, com a Previdência, com a saúde, com a educação, o Brasil terminou no 0 a 0, ou seja, ano passado, a arrecadação foi suficiente para suprir os gastos. Terminou no 0 a 0, deu um déficit aí de 11 bilhões, que para o PIB brasileiro, para o orçamento brasileiro, é dinheiro de cachaça. Eu não diria que eu pago do bolso, porque eu não tenho esse dinheiro, mas para um país como o Brasil, né, e para um orçamento como o do Brasil, é dinheiro de cachaça. 11 bilhões não é nada, é 0,09% do PIB, né? Então terminou no 0 a 0. Agora, quando tu olha para os gastos chamados de nominais, que aí inclui os juros da dívida, nós temos um rombo no ano passado de 1 trilhão de reais. Este é o problema. Quando eu ouço um economista aí ligado ao Bradesco, ao Itaú, a esse sistema financeiro aí, falar que o governo está gastando demais com a Previdência, etc., imediatamente eu coloco a mão no bolso. Porque esse cara, na verdade, está tentando bater a carteira da população. Esse, na verdade, é uma forma de distrair a população com coisas secundárias, né? Quer dizer, são coisas fundamentais, porque é secundário no sentido da análise, no sentido de distrair para não entrar no essencial, que são os gastos com a dívida pública. 1 trilhão de reais. Aí a pessoa pergunta o seguinte: vem cá, a dívida foi feita, né? E tu não pode dar o calote nessas pessoas. Pode e deve, porque essas pessoas são mais ou menos algumas centenas de grandes banqueiros, a maioria, inclusive, banqueiros de outros países, de uma dívida que já foi paga muitas vezes, é uma dívida ilegítima, completamente ilegítima, eu não tenho dúvida disso. Eu estudo esse assunto acho que há 40 anos, né? E, portanto, é uma dívida que já foi paga. Por isso que eu digo, é um sistema de extorsão da população. É fundamentalmente isso. Eu vi que a Amy saiu do ar, agora eu vou continuar conversando aqui, viu, Amy? Tô aqui contigo. Pode. Não, tranquilamente. Eu vou te fazer algumas perguntas depois, Álvaro. Certo. Não, então eu já vou te deixar
perguntar, porque eu tô falando muito aqui, e como eu fui orientado anteriormente pela Sofia de que, em função do problema da Ivânia, eu ficaria sozinho aqui, por isso que até, digamos, foi uma segunda surpresa. Eu tive uma surpresa, que eu estaria sozinho, depois uma segunda surpresa, não vou estar sozinho, a Amy está comigo. Então pode perguntar aí. Zé Álvaro, em relação a esse pente fino que eu ouvi sobre que o governo está fazendo nesse pacote de cortes de gastos, esse pente fino em relação às políticas públicas, como Bolsa Família, enfim, esses benefícios, o BPC. Não, BPC não. Também, sim, né? BPC. Em relação a esses cortes, qual seria o prejuízo econômico ou benefício econômico para fazer esse tipo de corte em programas de políticas públicas? Não tem benefício. Não tem, né? Não tem benefício, porque tu imagina qual é o sentido de olhar com lupa, né, para os gastos com benefício de prestação continuada, cuja objetivo é atender idosos pobres e deficientes, né? Ou seja, são pobres em duas condições, além da pobreza. Ser muito pobre. Ou tu é idoso, tipo eu, assim, né? Eu não sou extremamente pobre, mas sou idoso. Ou deficiente, né? Tu tem uma deficiência física ou mental. Que sentido tem tu perseguir esse tipo de pessoas, olhar com lupas? Não. De repente, numa família tem duas pessoas recebendo isso, ou esse cara não é mais eficiente, etc. Para economizar uma mixaria com pessoas miseráveis. Ou, por exemplo, no Bolsa Família, uma das, entre aspas, fraudes que ocorre com o Bolsa Família é que haveria numa família duas pessoas da mesma família que recebe o Bolsa Família. 600 pila. O Jazz divulgou ontem. Não é nada, não dá para nada, não dá para se alimentar. Né? Você sabe que eu escrevi uma matéria ano passado, finalzinho do ano passado, sobre a Chapecó, que aqui em Chapecó eu sempre costumo lembrar o pessoal de toda Santa Catarina que a gente tem que estar atento ao que acontece em Chapecó, porque o nosso prefeito aqui já anunciou que será candidato a governador do estado, né, de Santa Catarina. E no ano passado ele fez assim um ataque, ele sempre faz, né? Mas ele fez um ataque direto à Bolsa Família, alegando, batendo no peito com orgulho, que ele tirou mais de 2.000 famílias do Bolsa Família. E a maioria estrangeiros. E aí, eu te explico assim, José Álvaro, aqui em Chapecó, um aluguel básico de um apartamento pequeno não baixa de R$ 1.500. O salário das pessoas é o salário mínimo, o aluguel está sendo mais que o salário mínimo, e aí querem atacar o Bolsa Família, que é R$600. Né? Exatamente. E por que o governo faz isso? Né? Porque a pergunta é o seguinte, vem cá, o governo é canalha? Porque o prefeito de Chapecó é canalha, então é normal ele se gabar de tirar pessoas dessa condição e tal. Agora, por que o governo faz isso? É canalha? Não, não é. Pela pressão que sofre do sistema financeiro. Porque cada medida desse tipo, de restringir gastos sociais e tal, é elogiada pelos analistas do sistema financeiro, da Globo News, etc. É elogiada, não. Quer dizer, eles não estão nem elogiando porque eles estão construindo, eles estão cozinhando estão deteriorando a imagem do governo por causa das eleições do ano que vem. Então, eles estão cozinhando para colocar o deles, né? Exatamente. Então, uma coisa que eu observei é que apesar das medidas duras que foram tomadas contra os gastos sociais no pacote de dezembro, o mercado financeiro não ficou satisfeito. Eles querem mais. Eles estão enchendo o saco. Aliás, eu vi uma coisa curiosa, que outro dia foi divulgado o crescimento do PIB no Brasil no ano passado, 3,4%, acima das expectativas de todo mundo, inclusive do chamado mercado. Pois bem,
Eu digo, bom, então os caras vão elogiar, né? Agora o governo conseguiu pelo menos crescer um pouco acima da média mundial, crescimento mais significativo que nos anos anteriores, etc. Que é nada. Baixaram o porrete no governo porque eles, olha, isso é perigoso, porque isso pode aumentar a inflação. Aí o governo, ao invés de responder com firmeza para esses idiotas, né? O que ele fez? Ele ficou se justificando. Não, mas a gente está tendo cuidado aí para não aumentar a inflação, estamos cortando os gastos sociais, etc, etc. Enquanto isso, cada 1% de aumento da taxa Selic, que é a taxa que define os juros da dívida pública, cada 1% significa, segundo o Banco Central, 55 bilhões de reais de juros pagos pelo governo por ano a mais. 55 bilhões. Isso é mais de um terço do orçamento do Bolsa Família. Mais de um terço, para um ponto percentual. Na verdade, vamos olhar para o total, né? Conforme eu já falei, o Brasil gastou no ano passado, o governo federal gastou no ano passado, R$1 trilhão para pagar juros da dívida. E a dívida aumenta. Porque tu podia pensar o seguinte, não, mas isso vai amortizando a dívida. Papo furado. O pessoal a Maria Lúcia Fatorelli, né, da auditoria da dívida, eles têm um cálculo que é o seguinte, aquela famosa pizza que eles divulgam, né, que se tu considerar juros e amortização da dívida, o que é a amortização da dívida? É reduzir o principal da dívida. É tu pagar além dos juros um pouquinho do principal, para, sei lá, daqui a 15 anos, ou 20 ou 30, tu não ter mais dívida. Isso não acontece no Brasil, o total da dívida aumenta cada vez mais. Mas com esse nome de juros e amortização, o Brasil gastou no ano passado quase 2 trilhões. 1,9 trilhão, quase 2 trilhões com juros e amortização, conforme aquele famoso gráfico lá da auditoria, gráfico de pizza, né, da auditoria cidadã da dívida. Se tu considerar só juros, como eu falei, é 1 trilhão. É um negócio absurdo. Não existe, acho que o único gasto superior a isso no orçamento federal é o gasto com a Previdência, que é fundamental para a população brasileira e atinge, sei lá, 150 milhões de brasileiros, a Previdência Social, direta e indiretamente, além dos aposentados e pensionistas, indiretamente, porque muita gente depende dos aposentados, né? Então, é um negócio... Esse é o problema que o Brasil tem que enfrentar. E, repito, por que o governo não enfrenta isso? É uma questão de correlação de forças, certo? Tu só consegue enfrentar um problema dessa magnitude se tu mobilizar a população. Porque a população não sabe disso. A população vê que uma cesta básica, por exemplo, o Dias divulgou a cesta básica ontem, uma cesta básica está custando aí quase R$900 aqui em Florianópolis, por exemplo, né? O valor exato da cesta básica. Quer dizer, na verdade, um pouquinho mais do que 807. É uma cesta para uma pessoa, né? E o salário mínimo necessário, não sei se tu conhece, Emi, esse conceito de salário mínimo necessário que o Diese calcula. Não vi ainda. Então, eu vou aproveitar para te falar e falar também para as pessoas que nos escutam. Isso. O salário mínimo necessário de fevereiro. O que é o salário mínimo necessário? É o salário mínimo necessário para uma família de 4 pessoas. É isso, a família de 4 pessoas sobreviveu, o casal e 2 filhos pequenos, né? E para suprir as suas necessidades básicas, o aluguel que tu mencionou há pouco, a alimentação para todo mundo, etc. É o mínimo. É o mínimo. Em fevereiro, é o atual, portanto, né? É o último calculado, estava em R$ 7.229,32. Isso é o que uma família em Chapecó, em Brasília seria mais, mas enfim, é um cálculo nacional, e em Florianópolis precisaria para se virar ao longo de mês, economizando. Não dá para pedir uma pizza na pizzaria, porque já desequilibra. Tu vai pagar R$100, que é uma parte, né? E assim por diante. É o mínimo necessário. E isso é quase 5 vezes o salário mínimo nacional do país. É quase 5 vezes, o 1.518, que é o salário mínimo nacional. Então, a questão da dívida pública é o problema
que o país tem que enfrentar. E, conforme eu estava dizendo, o povo entende esse aumento aqui, aumento inflacionário, etc. Mas não entende esse mecanismo da dívida, que ele é justamente um mecanismo para dissimular o problema. Então, tu não vai encontrar, é difícil tu encontrar pessoas que possam didaticamente explicar esse problema. Aliás, eu quero fazer... É um tema muito complexo, né? A população, no geral, não entende. Ninguém tem tempo para ficar estudando isso. Só os malucos dos economistas, de alguns economistas. Né? Então, eu aproveito até para fazer um convite aqui, Emi, para o dia 6 de abril, é um domingo. Isso é coisa de louco também, né? Mas, enfim, não tem outro dia para... Né? Domingo, às 10 horas da manhã, entre 10 e 13 horas, nós vamos fazer uma discussão sobre esse assunto, o problema do sistema de extorsão de grana do povo brasileiro, que é a dívida pública, ali no Sintesp, eu esqueço o nome da rua, Sindicato dos Trabalhadores Estaduais de Santa Catarina, que fica bem no centro, ali, pertinho da Hercílio Luz, centro de Florianópolis. E eu até vou fazer uma palestra sobre o assunto e depois nós vamos debater esse assunto. Então, já aproveito, faço um convite, não tem custo, né? É só o pessoal, pode me passar o nome para mim, por exemplo, e manda um e-mailzinho para mim no zealvaro@diese.org.br. Vou colocar aqui no banner. Então, e aí já está inscrito automaticamente, não tem custo nenhum, etc. E vai ser um debate interessante, visando também pensar ações concretas para enfrentar isso, porque não adianta discutir o problema, né? E simplesmente ficar nisso. Vamos pensar ações concretas de denúncia, etc. Acho que o movimento popular no Brasil e dos trabalhadores teria que colocar essa questão no centro da tática, no centro das ações, porque nós temos que enfrentar esse negócio. Não é possível. Esse é um negócio muito sério, né, Amy? Assim, não é brincadeira. Eu estou falando que o governo não enfrenta por um problema de correlação de forças, mas perceba o seguinte: nem o Trump enfrenta isso nos Estados Unidos. O Trump está enfrentando muitas coisas contra o Estado profundo, né? Por exemplo, ele quer acabar com a guerra na Ucrânia, que é fundamental para a indústria armamentista dos Estados Unidos. Ele está fazendo isso. Ele é uma pedra no sapato do imperialismo, o Trump, por incrível que pareça. Mas ele não enfrenta o problema da dívida pública. A dívida pública norte-americana, a brasileira perto da norte-americana, é fichinha. A dívida pública norte-americana é 36 trilhões de dólares. Multiplica isso por 6. Eles não estão... Não tem como, tu tem razão. Não tem como pagar isso. O Trump, apesar de ser um cara corajoso, que está enfrentando o tal do Estado profundo norte-americano, ele não fala sobre isso, porque ele sabe que aí é bucha. Se ele tocar nesse assunto, ou talvez ele fale, mas o risco de ele ser assassinado e tal é muito grande. Então, o sistema financeiro, na verdade, é quem domina digamos, a estrutura imperialista ao nível internacional. E o Brasil é o país que mais gasta com juros no mundo. O Brasil é uma verdadeira galinha dos ovos de ouro do sistema financeiro internacional. Não tem ninguém que seja tão generoso com o capital financeiro. Nós teríamos que... Álvaro. E aí querem falar, né, das políticas públicas que não são nada perto de tudo isso, né? Zé Álvaro, querido, muito obrigada pelos teus esclarecimentos aqui. Você é muito didático, eu sou péssima em economia. E consigo entender. Consigo entender muita coisa contigo. Você é muito didático. Já sempre assisto você aqui, mesmo quando eu não estou apresentando. Eu estou ali assistindo antenada. Obrigado. Bom dia, Karen Machado está aqui também. Ó, Karen, outra vítima aí, né? Não pensei que fosse só tudo de vítima, mas tem outra. Chapecó, não, aqui somos vítimas aqui de Chapecó, do JR, que a gente costuma dizer. A vítima que eu me refiro é de estar escutando essa conversa minha aqui, né? Que isso, é ótimo. Tá aqui, então, pessoal, o convite para dia 6/4, né, Zé Álvaro, no Sintesp, em Floripa. O e-mail tá passando aqui, então depois qualquer coisa volta o vídeo.
Se você está assistindo a gente pelo YouTube, volta o vídeo e acessa lisealvaro@diese.com.br para participar, então, da palestra. .org.br. .org.br. Isso é fundamental, senão não vai chegar nenhum. .org.br. Já vou editar e vou colocar de novo. Zé Álvaro, muito obrigada pela tua participação. Agora nós vamos fazer a entrevista, Zé Álvaro, com um jornalista que foi sendo atacado por 20 anos, mais de 20 anos. O Oscar Paris foi atacado por reportagens, por fazer o seu trabalho. Que legal, vou ficar aqui firme, tomando um cafezinho e assistindo. Acompanha aí a gente. E muito obrigada pelas suas análises da economia. Eu agradeço. Bom trabalho para ti. Valeu.